Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, está encerrada a matéria de frações, tá? Não vamos mais, por enquanto, não vamos trabalhar com frações. Vamos entrar numa outra matéria hoje, que é uma matéria que no nosso dia a dia a gente ouve bastante também, tá? São números que ainda vocês não conhecem, vocês não trabalharam ainda, tá? Por quê? Quais números que a gente conhece, tá? Eu vou virar aqui a câmera para a gente já explicando, tá? Então o que acontece, ó? Quais números que a gente conhece aqui? Os primeiros números que nós conhecemos, que vocês aprenderam, foram os números naturais, que eram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Então esse é chamado números naturais. O número n representa os números naturais, tá? Então são os números que a gente, um lápis, dois lápis, três canetas, são números que a gente usa para quantidades, tá? De pessoas, de objetos. Esses são os números naturais. Aí o ano passado nós vimos o quê? Nós vimos nós vimos os números decimais, tá? Vimos os números decimais primeiro, né? Lembra que aí nós vimos que tem os centavos, né, que é o que a gente mais usa, né, 95 centavos, 50 centavos, R$ 1,50. Então, os números decimais nós também já conhecemos. Até chegamos a ver algumas contas com números decimais. Então, os números decimais tem esses daqui, ó, 0,001, 0,01, 01, 02, 0,5, 0,95, 1,5, 2,25 e tem vários, infinitos números que a gente usa com números decimais. E aí, esse ano, né, no finalzinho do ano passado e um pouquinho mais desse ano, nós vimos o quê? As frações que nós acabamos de ver, que é a fração 1/5, 1/10, 1/5, 1/3, 2/3, 3/2, 5/2 e assim por diante. Tem várias frações, várias infinitas frações que a gente pode usar, tá? Então esses são o que a gente já conhece: números naturais, frações e números decimais. Agora existem uns números que a gente usa também e não foi ensinado ainda na escola. São os números que a gente representa os valores menores que zero, porque existem valores menores que zero, tá? Então, esses números menores que zeros, nós vamos agora aprender a trabalhar com eles. São chamados os números inteiros, tá? Números naturais começa do zero e vai até o infinito. E os números inteiros, agora vai entrar números que são menores que zero, tá? Então, tá até aqui, ó. Existem números no nosso dia a dia, tá, que ainda não sabemos representar. Por exemplo, temperaturas menores que zero. Tá? Ó, temperaturas menores que zero. A gente vê lá no final do ano que faz menos 10 graus nos Estados Unidos, menos 15 graus no Canadá, né? Ou no sul mesmo nosso aqui, agora vai fazer agora no sul, em julho, por exemplo, vai fazer menos 5 graus no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Temperaturas abaixo de zero, temperaturas menores que zero. É por isso que neva nesses lugares, porque a água congela e aí vira neve. E aí o que acontece? Aí tem temperaturas menores que zero. Outra coisa, saldo de uma conta que está devedora, ou seja, saldo menor que zero. Então, a pessoa pagou uma conta lá, só que a conta era R$ 200, só que ele só tinha 100. O banco pagou. Então, o que acontece? Então, o que acontece é que se tinha R$ 100, pagou 200. Eu, por exemplo, fiquei devendo R$ 100. Fiquei devendo R$ 100 para o banco. Como é que o banco representa esse número, tá? Esse número na conta lá? Se eu for puxar um papelzinho lá, que é o extrato, vai aparecer o saldo devedor lá. Como que pode aparecer na minha conta? Então nós vamos aprender a representar
valores negativos, tá? Outro exemplo, altitudes abaixo do nível do mar. Então, você já deve ter visto em geografia, né, que tem as altitudes, né? Cada cidade tem a sua altitude. São Paulo tem uma altitude, né? Aí você subir lá o Pico de Araguá, aqui, perto aqui da gente, é uma altitude maior do que onde nós estamos, porque lá é mais alto. E existem altitudes, tá? E que a altitude, onde é o zero altitude? É na praia, tá? Porque a altitude é baseado no nível do mar. Quando você vai para a praia, você está a zero de altitude. Tanto é que você, de São Paulo, você desce para a praia, tá? Quando você sobe, você aumenta a sua altitude. Então, o que acontece? Se tem altitudes maiores que zero, tem também altitudes menores que zero. Quando você mergulha no mar, quando uma pessoa mergulha no mar, ele está indo para um nível, para uma altitude menor que zero. Porque se o mar é zero metros de altitude, então o que acontece quando você mergulha é é uma altitude negativa, é uma profundidade, tá? Uma profundidade. Outro exemplo, saldo de gols de um time que sofreu mais gols do que marcou. Então, por exemplo, um time lá jogou, só que ele só marcou 2 gols. E ele sofreu, né, levou dos outros times, levou 10 gols. Então, ele tem um saldo de gols abaixo de zero. Ele tem um saldo de gols, se ele marcasse mais gols, seria um saldo de gols, 5 gols que ele marcou mais, né, do que sofreu. Se marcou 2 e sofreu 7, por exemplo, ao contrário, desculpa, se ele marcou 7 e sofreu só 2, ele tem um saldo de gols de 5 gols. Ele marcou mais do que sofreu. E o contrário, se ele sofreu mais do que marcou. Tá? Então nós vamos aprender como que representa essas situações. Tá? Então essas situações a gente representa pelos números negativos. Então agora, os números negativos são os números que estão abaixo de zero. São valores menores do que o zero. Tá? O número negativo, os números negativos são representados por uma barra na frente do número, que é o símbolo aqui, ó, que é o sinal de menos, tá? Que seria o símbolo de menos, tá? Na frente do número. Então fica assim, olha. Quando é um número negativo, fica um sinal de menos e o 1 aqui. Então, isso aqui quer dizer que é uma unidade menor do que zero. Uma unidade menor que zero. O 2, né, o menos na frente com 2, é 2 unidades menor do que zero. Quando tiver um menos na frente, o 3 é 3 unidades menor que zero. E assim por diante, tá? Quando tiver o número 4, tá aqui, ó, 4 menos e o 4. São 4 unidades menores do que zero. E aqui, menos 10, são 10 unidades menores que zero. Menos 11, são 11 unidades menores que zero. E menos 100, são 100 unidades menores que zero. E assim por diante. É infinito também, tá? Então, os números negativos são valores menores que zero, que para eu saber que ele é negativo, tá? Eu coloco o sinal de menos na frente, ó, tá? Quer dizer que esse número aqui ele é negativo. Ele é um valor menor do que zero. Exemplos. Então vamos ver aqui, ó. 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, isso quer dizer que eu estou numa temperatura, num lugar que está a 5 graus abaixo de zero. Está muito frio lá. Eu represento assim, ó, menos 5 graus C de Celsius, tá? Menos 5 graus Celsius. Tá bom? Aqui,
R$ 100 devendo para o banco. Então, aquele exemplo que eu te falei. Caiu uma conta lá, conta de luz de R$ 200, eu só tinha R$ 100 na conta, eu fiquei devendo 100 para o banco. Então, meu saldo lá é de menos R$ 100. Eu estou devendo R$ 100 para o banco. Esse dinheiro eu estou devendo. O banco me emprestou esse dinheiro, tá? Ele pagou a minha conta, mas eu fiquei devendo R$ 100, tá? 50 metros abaixo do nível do mar. Então, aqui, ó, menos 50 menos 50 metros. Então, vamos supor que eu dei um mergulho, fui lá pro alto mar e dei um mergulho numa profundidade de 50 metros para baixo, tá? Então, quer dizer que eu estou numa profundidade, ou seja, eu estou 50 metros abaixo do nível do mar. Tá bom? E o último exemplo aqui, aquele que eu falei do time, ó. Um time, num campeonato, sofreu 10 gols e marcou 2 gols. Então, esse time ele só marcou 2 gols. Mas ele sofreu lá, o goleiro lá levou 10 gols marcaram nele. Tá? Então, qual que é o saldo de gols desse time? É de 8 gols negativos, tá? Então, menos 8 gols. Ele sofreu mais gols do que marcou. Foram 8 gols a mais que ele sofreu do que ele marcou. Então, seria menos 8 gols, tá? Então, quando é abaixo de 0, seria menos 8. Seria, no caso aqui, negativo, menos 8. Tá bom? Então, pessoal, esses são os números negativos. Então, como que eu leio os números negativos? Aqui, ó, o menos 1, a gente lê como menos 1 ou 1 negativo. O número menos, aqui, o menos e o 2, a gente lê como menos 2 ou 2 negativos. Aqui, menos 3 ou 3 negativos. Menos 10 ou 10 negativos. Menos 100, aqui ó, menos 100 ou 100 negativos. São essas duas maneiras para a gente representar os números negativos, a gente falar os números negativos, tá bom? Mas sempre tem que ter o quê? O sinal de menos aqui. Agora, só que além dos números negativos, eu tenho os números positivos, que são os números maiores que 0. Então, quando os números são maiores que 0, são os números positivos, tá? Então, tá aqui, ó. E a gente representa esse número positivo pelo sinal de mais aqui, ó. Então, mais 1, quer dizer que é positivo, mais 2, mais 3. E lê como? Mais 1 ou 1 positivo. Mais 2 ou 2 positivos. Mais 3 ou 3 positivos. E assim por diante, tá? Ó. Mais 4 ou 4 positivos. Mais 10 ou 10 positivos. Mais 100 ou 100 positivos. Então, pessoal, nós temos o quê? Nós temos os números negativos, são valores menores que 0. Nós temos os números positivos, são valores maiores que 0. E o 0, que eu não coloquei aqui, mas o 0, ele é um número que não é nem positivo e nem negativo. Ele é neutro, ele é nulo, tá bom? Então, o 0 não é nem positivo nem negativo. Ele divide esse grupo em duas partes. Um lado são os positivos, outro lado são os negativos. E nós podemos representar esses números numa reta numérica. Tá? Uma reta numérica, você pode montar vários tipos de reta numérica com distâncias diferentes de cada número, tá? Inclusive com as quantidades que você pode colocar de cada número. Olha o exemplo aqui, ó. Então isso aqui é uma reta numérica. Olha aqui, o 0 fica no meio, tá? Fica bem aqui o 0. Os valores maiores que 0 fica à direita. Então aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. 3 pontinhos quer dizer que ele continua, quer dizer que vai até o infinito.
Só que é o seguinte, pessoal, os números positivos são maiores que zero. Os números naturais também são maiores que zero, correto? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o 6, o 7 e o 8. Então, podemos dizer o seguinte, que os números positivos e os números naturais, eles são os mesmos números. Eu posso escrever o número natural como sendo um número inteiro mais 1. O 2 natural como sendo inteiro mais 2. O 3, que é natural, como sendo o inteiro mais 3. E assim por diante. O 4 é o mais 4. O 5 é o mais 5. O 6 é o mais 6. E assim por diante. Então, significa o seguinte. Esse sinal de mais aqui, nem sempre ele aparece. Mas sempre que o número não tiver sinal, isso quer dizer que ele é positivo. Precisa ter o sinal de mais? Não precisa ter. Porque se ele está aqui, se não tem o sinal de menos, ele é positivo. Tá? Porque um número, ou ele é positivo ou ele é negativo. Não pode ser neutro. O único número neutro é o zero. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, se não tem sinal, é porque ele é positivo. Se tiver um sinal de menos, é porque ele é negativo. Tá? Então, aqui são os números positivos, maiores que zero. E à esquerda estão os números negativos. Então, aqui é o zero. Aí vem o quê? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7 e assim continua. Tá? Ele vai para o infinito também. Então, aqui, do zero para a esquerda são os negativos. Do zero para a direita são os positivos. Tá bom? Maior que zero, menor que zero. A reta numérica também pode ser representada por números de 5 em 5. Não precisa ser só de 1 em 1. Então, olha aqui. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai. Mais 30 e vai para o infinito. Tá? Então, ó, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25, mais 30 e assim vai. Essa reta aqui está pulando de 5 em 5. Os negativos também. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 vai para o infinito. Tá bom? Podemos ser também de 10 em 10. Então aqui 0, sempre o 0 vai estar no meio. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60. Ou 10, 20, 30, 40, 50 e 60, sem o sinal. Os negativos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e assim vai até o infinito. Pode ser de qualquer, pulando de tanto enquanto vocês quiserem. Pode ser de 100 em 100 aqui, ó. 0, mais 100, mais 200, mais 300, mais 400, mais 500, mais 600 e assim por diante. Ou então, os negativos, menos 100, menos 200, menos 300, menos 400 e assim vai. Então, pessoal, os negativos sempre terão o sinal de menos na frente. Os positivos podem ter o sinal de mais ou não. Tá bom? Continuando aqui. Aí foi o que eu falei para vocês, ó. Então, os números naturais aqui e o número positivo mais 1. Então, eles valem a mesma coisa. Então, o mais 1 é igual ao 1. O mais 2 é igual ao 2. O mais 3 é igual ao 3. O mais 4 é igual ao 4. O mais 5 é igual ao 5. O mais 6 é igual ao 6. E assim por diante. O mais 10 é igual ao 10. O mais 100 é igual ao 100. O mais 1000 é igual ao 1000. E assim por diante. Vai para o infinito. Tá bom? E agora, então, o que acontece, pessoal? Comparação entre números inteiros. O que é comparar? Eu quero saber quem é o maior. Quem é o maior dos números inteiros, tá? Lógico, a gente já sabe que o 5 é maior do que o 4. O 5 é maior do que o 1. E assim por diante. Então, nós vamos comparar, tá? Comparar números positivos, números negativos, tá? Então, o que acontece? Como que eu sei que o número, quem é o maior, tá? Para saber que o 0 é maior
que qualquer número negativo. Então, o zero aqui, sempre o zero vai ser maior que qualquer número negativo. Se tiver um número negativo e o zero é o maior, sempre. Tá? Aí, saber também que que o número positivo é maior, qualquer número positivo é maior que o zero. Isso nós já sabíamos, né? Que o número positivo é maior do que o zero e também é maior que qualquer número negativo. Então, qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Tá bom? E agora? Então, aqui, verificar que entre dois números negativos, o mais longe do zero, ou seja, menor ele será. Então, eu vou até mostrar aqui numa régua que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Vou pegar uma régua aqui, ó. Olha aqui. Então, aqui. Olha esse daqui, olha. O número 5, menos 5 está aqui. E aqui está o menos 10, aqui está o menos 15, aqui está o menos 20. E assim por diante. Quanto mais longe o número estiver do zero, menor ele vai ser. Por que eu digo isso? Vamos supor, vamos supor que na minha conta eu devo R$5, menos R$5. E uma outra pessoa tem uma conta que deve menos R$20. Quem deve mais aqui? Quem tem menos dinheiro? Quem deve mais aqui? É quem deve 20. Quem é negativo, menos 20. Então, esse número aqui é menor do que esse número aqui. Quanto mais próximo do zero, maior ele vai ser. Em relação aos negativos, tá? Olhando só os negativos. Quanto mais próximo do zero, ele vai ser maior. Quanto mais longe do zero, menor ele vai ser. Então, entre o menos 5 e o menos 20, o maior é o menos 5. O menor é o menos 20. Tá? Então, o maior é quem está mais próximo. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. O maior é quem está mais próximo do zero, com relação aos negativos, tá? O maior é quem está mais próximo do zero, é maior. Quanto mais próximo do zero tiver, maior ele vai ser em relação aos negativos. E quanto mais longe tiver do zero, menor ele vai ser. Então, por exemplo, menos 5 é muitas vezes maior do que o menos 500. O menos 500 é muito menor do que o menos 5. O menos 5 é muitas vezes maior, 100 vezes maior do que o menos 500. Tá bom? Então, vamos ver mais alguns exemplos aí. Tá aqui, aí vamos lá, Então, vamos comparar esses números aqui, Eu quero comparar esses números e nós vamos usar esses símbolos aqui, olha. Não sei se vocês conhecem, esse símbolo aqui, ele é chamado símbolo do maior que, tá? Então, esse símbolo é o maior que, a gente lê maior que, e esse símbolo aqui é o símbolo menor que. Como que eu sei quando é o maior, quando é o menor? Se você cortar aqui, colocar um tracinho aqui, você percebe que vai ser o número 7. Então, esse é maior. Se você cortar aqui, vai formar o número 4. Então, esse é o número menor. Tá bom? Então, aqui é o maior e aqui é o menor que. Então, o que acontece? Na prática, o que acontece? Eu falo o seguinte, que essa boca assim, ele abre sempre para o lado do maior. O maior número que for, ele vai abrir para o lado do maior. A gente brinca lá brincava lá, minha professora brincava comigo, era o seguinte, no primário, que a boca do jacaré abre sempre para o lado do maior. Era uma brincadeira, tá? Mas a professora fazia com a gente. Então, o que acontece? Quem é maior aqui? Menos 5 ou 0? O 0 é maior que o menos 5. Então, aqui, para esse lado, a boca vai abrir para esse lado aqui. Esse símbolo é o símbolo de menor. Então, menos 5, a gente lê o quê? É menor que 0. Menos 5 é menor que 0.
Menos 7 e menos 1. Quem que é o maior? É o menos 1. Por quê? É a mesma coisa que ele lá, ó. Onde está o menos 1 aqui, ó? O menos 1, ele está aqui, ó. Bem pertinho aqui, o menos 1. E onde está o menos 7? O menos 7 está para cá, ó. Então, quem está mais próximo do zero é o menos 1. Então, o menos 1, ele é maior que o menos 7. Tá bom? Quem é maior? Menos 10 ou mais 1? Qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Então, a boca vai abrir para cá, ó. Novamente para cá. Esse é o maior. Então, menos 10 é menor que o mais 1. Tá aqui, ó. Menos 10 é menor que o mais 1. Quem é maior? Menos 100 ou menos 300? Tá? Quem é maior? Menos 100 ou menos 300? Quem está mais próximo do zero? O menos 100 ou menos 300? Olha aqui. Menos 100 está mais ou menos por aqui, ó. Menos 100. E o menos 300 está aqui. Então, quem está mais próximo do zero é o menos 100. Menos 100 está aqui, ó. Tá? O zero está aqui. E aqui está o menos 100. E o menos 300 está aqui. Então, quem tá mais próximo é o menos 100. Então, o menos 100 é maior do que o menos 300. Abre sempre para o lado do maior. Então, menos 100 é maior que o menos 300. Mais 1 e é maior do que o menos 200. Qualquer número positivo, o 1 aqui é positivo, é maior do que um número negativo. Então, aqui é menos 200 e aqui é mais 1. Então, mais 1 é maior, tá aqui, ó, do que o menos 200. Quem é maior? Menos 50 ou menos 500? Quem está mais próximo aqui? Quem está mais próximo do zero? Menos 50 está aqui, ó. Menos 50 está aqui. O menos 500 está lá embaixo, ó. Então, quem está mais próximo do zero é esse aqui. É o menos 50. Então, menos 50 é maior, cima aqui é de maior, do que o menos 500. Quem é maior? O zero ou mais 1? Qualquer número positivo é maior do que o zero. Então, mais 1. Então, 0 é menor do que o mais 1. 0 é menor do que o mais 1. Quem é maior? O 1 positivo, ó, quando não tem sinal, ele é positivo, tá? Então, quando não tem sinal, ele é positivo. Quem é maior? O 1 positivo ou menos 500? O 1 positivo é maior do que o menos 500. 1 é maior do que o menos 500. Quem é maior? 5 ou mais 10? Aí é fácil, né? O mais 10, os dois são positivos. Só que o 10 é maior do que o 5. Quem é maior? O mais 10 ou o 10? Nenhum dos dois. O mais 10 é igual ao 10. Tá? Olha, mais 10 é igual ao 10. Aqui também é a mesma coisa. Quem é maior? 25 ou mais 25? Os dois são iguais. Quando não tem sinal, ele é positivo. Aqui também é positivo. Então, os dois são iguais. E aqui, quem é maior? Menos 25 ou mais 25? Ó. Quando não tem sinal, é positivo. Então, aqui é o mais 25. Então, esse é maior do que esse. Certo? Agora, pessoal, vamos ver a matéria, que é outra coisinha, chamada de módulo de um número. O módulo de um número nada mais é do que o número sem o sinal. Ele é chamado de valor absoluto também. É a distância do zero até esse número. É a distância, qual o espaço que tem entre o zero e esse número. Isso é um módulo. Ele é representado, o módulo, por duas barras, aqui assim, olha. E o número fica aqui no meio. Então, como fica? Ó, qual o módulo de menos 7? Quando eu tenho aqui em barra, eu leio. Qual o módulo de menos 7? O módulo de menos 7 é o 7. É o número sem o sinal.
tá? Então, a distância do menos 7 ao zero é 7, tá bom? O módulo de menos 5? É o 5. É o número sem o sinal. Falar que é módulo é só tirar o sinal do número. Se ele é negativo, ele vai ficar sem o sinal aqui. Tá bom? Se ele é positivo, permanece positivo e vai continuar o sinal. Porque não existe distância negativa. A distância sempre é positivo. Tá? Você não anda, a distância da sua casa até a escola sempre vai ser um valor positivo. 300 metros, 400 metros. Tá? O módulo de mais 6, aqui o número positivo, é o 6. Então, sempre vai ser um número sem o sinal. Isso que é o módulo. Tá bom? Agora é o seguinte, pessoal. Através do módulo, nós podemos calcular a distância entre os números. Qual a distância entre um número e outro? Então, aí nós temos que pensar o seguinte. Tem duas possibilidades. Os números terem sinais iguais ou terem sinais diferentes. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho dois números com sinais iguais, ou seja, os dois números são positivos ou os dois números são negativos. Quando isso acontecer, a distância entre esses números vai ser a subtração, a conta de menos, tá? Do maior módulo menos o menor módulo. Então, você calcula o módulo dos dois, vê quem é o maior. A distância entre eles vai ser o maior módulo menos o menor. Vamos ver aqui os exemplos. Então, olha aqui. Então, eu quero saber qual a distância entre menos 8 e menos 3. Os dois têm o mesmo sinal. Então, menos 8, menos 8 está aqui. E menos 3 está aqui. Menos 3 está aqui. Qual a distância entre eles? Vamos contar aqui. Daqui até aqui, qual a distância, quantos espaços tem entre os dois? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância, ali eu contei e deu 5. Vamos ver se a conta vai dar certo. Você pega o módulo do maior, então o maior módulo é 8, menos o módulo do menor. 8 menos 3, que vai me dar 5. Deu certo, 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, distância, tá? Eu represento distância através desse D aqui, põe entre parênteses os valores. Distância entre mais 1 e mais 7. Então, os dois são positivos agora. Mais 1 está aqui e mais 7 está aqui. Qual a distância entre eles? Então, eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância, você vai pegar o módulo do maior menos o módulo do menor. Então, módulo de mais 7 é 7. Módulo de mais 1 é 1. 7 menos 1 dá 6. Tá? 6 aqui, só para esse 6, o M quer dizer unidade de medida. Então, pode ser 6 metros, 6 centímetros, 6 quilômetros, qualquer unidade de medida. 6 palmos, tá? Pode ser qualquer unidade de medida, tá bom? Esse UM quer dizer unidade de medida. Então, no caso aqui, são 6 unidades de medida. Aqui são 5 unidades de medida, tá? E agora, distância entre menos 1 e menos 8. Então, menos 1, cadê o menos 1? Menos 1 está aqui. E o menos 8 está aqui. Então, eu vou contar. Qual é a distância que tem entre o menos 1 e o menos 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, vamos ver aqui. Menos 1 e menos 8. Então, pego o módulo do maior, que vai ser o 8. Módulo de menos 8 é 8. Menos o menor. Então, módulo de menos 1 vai dar 1. Então, 8 menos 1, resultado 7. Foi o que nós achamos. Tá bom? Então, agora,
Distância entre mais 2 e mais 8. Os dois têm o mesmo sinal, então vai ser módulo de mais 2 menos o módulo de mais 8 menos o módulo de mais 2. Então, módulo de mais 8 vai dar 8 menos módulo de mais 2 vai dar 2. 8 menos 2, 6 unidades de medida. Tá bom? Distância entre menos 2 e menos 5. Tem o mesmo sinal os dois. Então, módulo de menos 5, que é o maior módulo, menos o módulo de menos 2, que é o menor. Tá aqui. 5 menos 2 vai me dar 3. Tá? Distância entre o 1 e o 6 positivos. Tá? Então, vai ser módulo de mais 6 menos o módulo de mais 1. Módulo de mais 6 dá 6. Módulo de mais 1 dá 1. 6 menos 1, resultado 5. Tá bom? Então, pessoal, isso é quando os números têm os sinais iguais. E agora, quando tiver sinais diferentes. Então, um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes. Quando acontecer isso, quando eu quero saber a distância entre os dois números. Só que um é positivo e o outro é negativo. O que acontece, pessoal? Quando um número é positivo e o outro é negativo, positivo e o outro negativo, quem está no meio dos dois? O zero. Então, no meio dos dois está o zero. Se eu pego um número, qualquer número negativo aqui e qualquer número positivo, o meio entre os dois vai estar o zero. Então, o que eu faço? Eu calculo a distância do número até o zero e depois a distância do zero até esse número. E aí eu somo os dois. Então, como que vai ser? Você vai fazer o quê? Você vai somar os módulos dos dois números. Então, eu quero saber, módulo de menos 1 com mais 1. São diferentes. Então, vai ser módulo de menos 1 mais o módulo de mais 1, que vai dar 1 mais 3, 4. Vamos ver se está certo? Módulo de menos 1, de menos 3. Menos 3 é aqui. Tá? E módulo de mais 1. Mais 1 é aqui. Tá bom? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Olha aí. Deu 4 unidades de medida. Por quê? Daqui do menos 3 até o zero, 1, 2, 3. 3 unidades. Está aqui 3. Do 0 até o 1 positivo também é 1 unidade. 3 mais 1 vai me dar 4. Tá bom? Distância entre menos 8 e mais 7. Então, vai ser do menos 8, que está aqui, bem no final, até o 7, lá embaixo. Aqui. Então, qual vai ser a distância? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 0. Porque ali é 8, 8 até o 0. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peraí. 14 e 15, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Tá aqui, 15. Então, vamos ver? Então, distância de menos 8 até o mais 7. Módulo de menos 8 dá 8. Módulo de mais 7 vai dar 7. 8 mais 7 vai dar 15 unidades de medida. Tá bom? Então é só você somar, tirar o módulo e somar. Distância de menos 2 até o 8. Módulo de menos 2 mais o módulo de 8. Módulo de menos 2 dá 2. Módulo de mais 8 dá 8. 2 mais 8 vai dar 10. Tá? Então, o menos 2 está aqui. E vou até o menos 2 até o mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 8. Tá aqui, 10 unidades de medida. 2 mais 8. Tá? Distância do menos 4 até o mais 4. Então, do menos 4 tá aqui, Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, Então, em vez de eu contar ali na reta, nem sempre dá para fazer uma reta, quando eles não são maiores,
quando der, é só fazer a reta e contar. Ou então, você pega o módulo do módulo do primeiro número mais o módulo do segundo número, tá? Então fica 4 mais 4 vai me dar 8. Distância do menos 8 até o mais 1. Então o módulo de menos 8 mais o módulo de mais 1. Módulo de menos 8 dá 8. Módulo de mais 1 dá 1. 8 mais 1 dá 9. E aqui, distância do menos 5 até o mais 7. Então vai ficar módulo de menos 5 mais o módulo de 7. Módulo de menos 5 dá 5, módulo de 7 dá 7. Então, resposta 12. 7 mais 5 mais 7, 12. Tá bom? Então, pessoal, essa é a matéria de números inteiros. É um começo, uma introdução. Na próxima aula a gente vê mais outras propriedades. Tá bom? Um abraço para todos. Até mais.